Como vai, alunos do terceiro ano do Colégio Militar Hugo de Carvalho Ramos? Aqui é o professor Aruísio, Sociologia, e a gente vai ver essa nova experiência aí, através dessa pandemia, né? Que são essas videoaulas. Então, a minha primeira videoaula. E antes de eu começar minha aula, primeiro uma informação, né? A direção da escola pediu para me falar. Tem os seus colegas que não estão tendo acesso à página G8 da escola, pede para eles procurar a direção da escola lá, a escola está funcionando normalmente manhã de tarde, para pegar o seu link, pegar a sua senha, ter acesso aos exercícios, que já foram vários exercícios publicados, como essas aulas agora, as videoaulas que vão começar a ser colocadas no site GR8, tá bom? Nosso objetivo dessa aula aqui é um pouco equalizar o conteúdo do terceiro ano. Teve algumas turmas que eu já entrei com esse conteúdo, que é conceituar a questão do que é globalização, e teve turmas que não teve essa aula. Então, a ideia da aula de hoje é a gente arredondar, né? Dar essa aula para todo mundo. Então, algumas turmas já até viram presencialmente, outras vão ver agora através dessa videoaula. E a partir daí a gente vai avançando nesse conteúdo. Muito interessante esse debate sobre a globalização, porque o nosso tema principal, que nós vamos debater muito sobre globalização, seria a questão do meio ambiente, né? O tema do meio ambiente, essa coisa que está pegando no mundo, essa coisa que está pegando aí na sociedade, e agora estamos vendo uma outra realidade, que é uma questão de saúde, né? Que a gente começa a ver o problema agora da pandemia. Então, é interessante, e ela advém, essa pandemia, através da questão da, da crise aí, né, de saúde. Então, é um tema ligado à globalização também. Então, essas ideias da globalização colocou isso. Então, o capítulo, vamos trabalhar o capítulo 12, que chama Globalização e Integração Regional, e esse vai ser o nosso conteúdo. Como vocês viram, nós já passamos uma linha de exercícios para vocês, que nós vamos trabalhar com vocês, que em algumas aulas presenciais já tinha passado para algumas turmas, outras não, por isso que eu estou passando para todo mundo, né, para a gente equalizar. Nesse tema, debater o que é um pouco, o que é cosmopolismo, o que é multilateralismo, o que é hackativismo, e o que é a história do meio ambiente, que é a história daquela menininha de 16 anos, né, uma militante do meio ambiente, que é a Greta Thunberg. E essa é a ideia da pesquisa. Acredito que algumas próximas questões, e nós temos que começar a falar sobre esse tema atual nosso, que é a tal da pandemia. Que começou aonde? A gente começou nesse mundo globalizado, né? Começou lá na China e se espalhou pelo mundo inteiro. Essa pandemia, gente, não vai ser, quer dar uma triste notícia, não foi a primeira e não vai ser a última. No início do século XX, nós tivemos uma muito pior do que essa, que é a famosa gripe espanhola. E ela começou aonde, essa gripe espanhola? Ela começou nos Estados Unidos. É chamada gripe espanhola, que foi a Espanha que alertou o mundo na época, mas na realidade ela começou com soldados americanos que foram lutar na Primeira Guerra Mundial, no final da Primeira Guerra Mundial, trouxe essa gripe, esse vírus, né? Influenza, e aí morreu muito mais do que morreu na própria guerra, na Primeira Guerra Mundial. Tem alguns autores que falam que morreu 40 milhões de pessoas. Até aqui no Brasil morreu. Fala-se em números em torno de 400 a 600 mil pessoas aqui no Brasil. Então, não é um problema atual de pandemia, já aconteceu. Antes mesmo dessa, teve a famosa peste negra, né? Nós já falamos com vocês, que teve regiões da Europa que morreu um terço da população. Então, são essas questões globais. Quando você vai, o mercado vai entrando, vai trazendo os produtos, vai trazendo as mercadorias, vai trazendo as ideias, mas também traz as doenças, né? As doenças acabam indo junto, caminhando junto. Então, é normal esse tipo de questão. Então, a aula de hoje, para a gente equalizar para 5 turmas, teve turma que não teve essa aula, é sobre globalização. A gente tem que conceituar a globalização para depois a gente aprofundar sobre esse tema atual. E aí tem uma aulinha que eu puxei pela internet, que eu já coloquei na turma, tá naqueles slides que eu passei para vocês, do que é globalização. Vamos pegar aqui meu óculosinho, né? O professor precisa de óculos, para a gente dar essa aula para vocês de forma tranquila e rápida, né? Globalização. O que é a globalização? É a integração econômico-cultural entre os países do mundo, né? O aumento tecnológico e o aumento de consumo. Então, a globalização ela vai começar dentro da formação do capitalismo. Deu uma puladinha aqui do capitalismo, né?
ele vai ampliando os mercados, vai melhorando os transportes, as mercadorias vão se espalhando no mundo inteiro, as ações vão ser no sentido de garantir isso aí. E aí, esse conceito, essa palavra surgiu nas universidades americanas, que é essa ideia do mundo global, né? Então, a integração econômica e cultural entre os países do mundo. A gente pensa muito em globalização na economia, na realidade não é só economia, é cultura também. E o aumento tecnológico aumentando o consumo, a ideia de consumo. Como acontece isso, né? Primeiro, o produtor compra matéria-prima barata, a ideia onde estiver mais barata no mundo, instala a fábrica onde tem mão de obra barata, por isso o Sudeste Asiático tem muita mão de obra, né, gente? Como eu falei para vocês na aula presencial, em algumas turmas, você fazer um triângulozinho no mapa mundi do mundo hoje, fazer um triângulozinho pegando Índia, uma linha até a China, e a China indo até Singapura, até a Indonésia e fechando lá na Índia, esse triângulozinho hoje detém nada mais nada menos, gente, mais da metade da população do planeta. Se a população hoje está em torno de 7 bilhões de pessoas, lá tem mais de 3 bilhões e meio. A China, só a China e a Índia, um tem 1 bilhão e meio, a outra tem 1 bilhão, sei lá, 100, 200. Então, somando todo mundo ali, dá mais de 3 bilhões, mais da metade da população. E é lá que tem muita mão de obra, que essas indústrias foram se instalando com essa ideia. Fábrica e produto distribuído para qualquer parte do mundo. Quer dizer, a melhoria dos transportes, né, mercantis, de navios, de avião, de trem, onde a mercadoria é distribuída. Essa é a ideia da globalização. Quais as consequências disso? Enfraquecimento político dos estados. Então, a gente percebe hoje essa questão, nós vamos debater no nosso tema, as integrações regionais, no sentido de contrapor essa questão da globalização, do capitalismo, não conseguir controlar o dinheiro dos países. Quer dizer, o capital hoje, o cara que é rico, o cara que é poderoso, meu amigo, começa lá no início do dia, investindo dinheiro lá em Tóquio, Macau, Sydney, na Austrália, e aí o dia vai passando, ele vai lá em Nova Delhi, depois ele vai lá na Europa, lá em Berlim, que não é Berlim, é Frankfurt, que é a bolsa da Alemanha mais poderosa de Frankfurt, Roma, Paris, e vai indo, o dia vai indo, depois chega aqui Nova York, Cidade do México, São Paulo, o dinheiro é dele, ele investe onde que ele quiser. Por que você começou essa questão lá da Ásia para cá? Porque realmente é que funciona, né? O dia começa lá. Já explicamos para vocês, né? Então, o dia do nosso planeta Terra, o Sol vai começando ali no meio do Pacífico, entrando pela Ásia, é o início do dia. E ali começam os investimentos. Então, o dinheiro perdeu fronteira. Então, a grande ideia do capitalismo é perder fronteira e os investimentos perderam fronteira. Muitos alunos de vocês, já até dei esse exemplo na sala presencial, para ver que é interessante essa questão da globalização. Vai lá no shopping Flamboyant e vai naquela loja chamada Zara, né? Compra aquelas roupinhas lá da Zara. Zara é uma marca chique de roupa lá. Se eu estou enganado, há 2, 3 anos atrás, fizeram uma denúncia contra essa empresa aí de roupa, onde ela está usando mão de obra escrava. Então, a globalização, o cara vai onde a mão de obra é mais barata, chega até a esse nível de usar a mão de obra com custo muito baixo, né, de produção. Foi uma denúncia que teve na época isso. Isso é a ideia da globalização do capitalismo. Então, é um enfraquecimento político estatal, que não consegue controlar os direitos do país, uma economia está na mão de empresas transacionais, empresas que circulam o mundo inteiro, concorrência entre empresas, quem não tem acesso à tecnologia acaba excluído. Então, outra característica da globalização hoje é a questão tecnológica, essa questão da informação, não só no sentido da produção de novas tecnologias, na questão da área de computação, não, na área da ideia de publicidade, quer dizer, essa ideia da tecnologia. Então, lá na chavinha, lá na nossa aula, né, o que é globalização, então, podemos resumir o quê? Que hoje nós vimos chamado aldeia global, que é a tecnologia reduzir o mundo na mesma situação, padronização cultural, né, homogeneização do consumo, influência do poder das empresas transacionais e multinacionais. Esse é o resumo geral do mundo hoje. E essa coisa do transporte é tão interessante, gente, porque o problema da pandemia do mundo hoje é exatamente por causa da globalização. Quem foi que trouxe essa doença para cá para o Brasil? As pessoas que estavam trabalhando no exterior, diplomatas,
empresários, turistas que conseguiram, com muita dificuldade, pagar pacotes para ir viajar, fazer o seu sonho de conhecer o país exterior, é que traz essa. Então, quer dizer, mostra como o mundo está realmente globalizado mesmo, que as relações elas estão cada vez mais, as distâncias estão cada vez mais diminuindo, né? E isso leva a uma cultura de massa muito forte, que é a questão do consumo. Hoje o mundo nosso é um mundo extremamente consumista. Então, aquilo que eu estava falando antes, não só a tecnologia na questão de novidades, cada vez mais o mercado produzindo, os celulares cada vez mais avançados, novas tecnologias, mas também a ideia de você influenciar as pessoas, influenciar os consumos das pessoas, né? Eu dou muito exemplo da história da Coca-Cola, né? Uma baita empresa multi, né? Tem em todos os países do mundo e ela gasta uma porcentagem absurda do seu rendimento em publicidade. Muitas vezes você gosta da Coca-Cola não porque é um produto bom ou ruim, é porque você é influenciado a beber aquela bebida. Então, há um grande investimento nessa chamada cultura de massa. Toda ação leva a reação. Logicamente, é por isso que eles vão fazer aquela pesquisa do raquitismo, né? Raquitismo. Quer dizer, é a reação também mundial dessas coisas do alto consumo. Então, o consumo, a mídia atua através de propagandas, fazendo as pessoas consumir por status, por feitiço de mercadoria. Então, essa ideia é uma ideia, de novo pulou aqui o negócio, uma ideia que marca a ideia hoje do mercado, da mercadoria. Mercadoria hoje não é mais pela necessidade das pessoas precisar daquilo, né? Eu sou mais velho que vocês, vivi a minha adolescência na década de 80 aqui no Brasil e era década de 70 para 80, e a crise estava muito brava na época. Eu me lembro que eu tinha um tênis, um sapato, um chinelo. Só isso. Era o que eu podia ter. E eu não era filho de classe pobre, não. Meu pai, minha mãe era professora universitária, meu pai era funcionário público do Ministério da Agricultura, mas é o que a gente tinha na época. Hoje você pega os meninos, nem o tanto de tênis cada um tem, tanto sapato que um tem, é uma coisa que não é uma necessidade, né? As pessoas compram compulsivamente. Então, o capitalismo conseguiu criar essa coisa compulsiva, né? Por isso que é importante sobre isso. A questão. E isso tem consequência. Uma das questões aqui do que a gente fala é chamado choque de civilizações. Muitas vezes o mercado vem com o produto e interfere na cultura das pessoas. Tem país no mundo, gente, por exemplo, que não come carne de porco. Tem país do mundo que é mais vegetariano, é mais vegetariano do que carnífero. Tem país que tem um tipo de cultura, um tipo de religião. Quer dizer, essa coisa, o capitalismo não quer saber disso, quer vender. E ele vai impondo, né, aos seus poderes. Por isso que há uma grande resistência regional em vários setores da sociedade moderna atual em relação a isso, a esse conflito, né, onde o interesse do capital, o interesse do mercado, a ideia global interfere com a ideia regional, local. E esse é um pouco o debate que a gente vai trabalhar com vocês nesse capítulo, né? É um capítulo que eu quero que vocês comecem a ler da página 184 à página 290, nosso livro aqui de Sociologia. É o capítulo 13, né? É 13? Estou na dúvida, deve ser o capítulo 13 com vocês, que nós vamos trabalhar globalização e questão da formação dos blocos econômicos, isso aí. E vamos debater globalização no sentido, não só o que é a globalização, né, que são termos que deve ter sido trabalhado com a professora de geografia, mas as ideias que motivaram, que interferem nas relações sociais. O objetivo da sociologia é isso, é entender a sociedade, entender essa organização, as influências da sociedade. E eu tinha preparado uma aula para vocês trabalhando mais a questão do meio ambiente, né, que é a grande questão. Teve o Fórum Mundial Econômico agora, de novo, foi o tema principal que aconteceu lá, que foi a questão do meio ambiente, a preocupação dos grandes capitalistas do mundo hoje com a questão do meio ambiente. Mas eu acho que a coisa deu uma guinada, né? Não só o tema do meio ambiente, como agora tem que falar o tema da saúde. Você tem que pensar essa coisa que está acontecendo, que a gente está vivendo hoje, ela vai ter uma interferência absurda nas relações de trabalho, nas relações econômicas, nas relações sociais, até políticas, no mundo inteiro, que é a tal da pandemia. Você imagina uma economia mundial parada, que é o que está acontecendo, e a perspectiva que a gente está vendo aí para a fala do ministro aí da Saúde,
que vai durar até agosto, setembro, outubro, para retomar a economia. Para retomar, gente. E aí, quando retoma, até de novo voltar a ter os contratos, as relações humanas e tudo mais, vai demorar muito. Então, vai ser um baque muito para o capitalismo. Então, nós temos que repensar esse capitalismo mesmo. Porque hoje o grande problema que nós estamos vendo na sociedade são aqueles amplos setores no mundo inteiro, né? Só aqui no Brasil, setores informais, que são os primeiros que estão sofrendo agora, entendeu? E o pessoal que não é informal, que tem contrato, também vai começar a sofrer. E o servidor público também vai começar a sofrer. Então, quer dizer, essas relações vão mexer nas relações entre capital e trabalho. Então, é importante a gente entender isso como uma questão sociológica. Nós vamos tentar, junto dessas videoaulas, tentar trazer esse debate para vocês. Então, fiquei a primeira aula com vocês e vamos retornando nossas atividades, vamos ver junto com a direção da escola como vai acontecer. Muito obrigado. Aqui quem está falando é o professor de Sociologia, o professor Aruísio, professor do colégio e à noite. Muito obrigado.